Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a segunda revolução industrial e no que ela difere da primeira e como ela lança as bases para o imperialismo, né, o colonialismo e depois a Primeira Guerra Mundial. Então, beleza, vamos lá, vamos começar a estudar. Primeira coisa, a Revolução Industrial ela tem fases diferentes, né? A gente está vivendo agora a quarta fase da Revolução Industrial, mas em história é importante a gente estudar principalmente a primeira e a segunda fase da Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial ela tem três características. Ela acontece especialmente na Inglaterra e só na Inglaterra, né? Porque a Inglaterra foi o primeiro país a passar pela Revolução Industrial. Tinha dinheiro, tinha mão de obra, tinha mentalidade calvinista, tinha ferro, tinha carvão, tinha tudo, mercado consumidor para que ele pudesse se desenvolver lá. Então a Revolução Industrial acontece primeiro na Inglaterra. A primeira indústria a se mecanizar foi a indústria têxtil, né, a indústria de tecido. E o primeiro tipo de motor que vai movimentar as máquinas é o motor a vapor. Então a junção desses três elementos, né, formam a primeira fase da Revolução Industrial. Na Inglaterra, indústria têxtil e motor a vapor. No século XIX, né, depois dos anos 1800, a gente tem a segunda fase da Revolução Industrial. Essa segunda fase ela tem outras três características. Primeiro, ela já não acontece mais só na Inglaterra, né? Ela se espalha para outros países da Europa, Alemanha, Itália, o norte da Itália, Bélgica, França, que também vão passar por essa Revolução Industrial. Mas além da Europa, você tem países como os Estados Unidos e o Japão que também vão passar por essa revolução. A indústria também muda, porque ao invés de você ter a indústria têxtil, você começa a ter o desenvolvimento da indústria metalúrgica, a indústria do aço, né? E essa indústria metalúrgica, o desenvolvimento do aço, que vai possibilitar uma série de mudanças dentro da indústria, tá? Então esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento que a gente tem é uma mudança do motor. O motor deixa de ser a vapor e ele passa a ser um motor de combustão interna, né? Um motor com derivados do petróleo. Ou você tem o desenvolvimento dos motores movidos a eletricidade, né? Então, essas mudanças elas formam a segunda fase da Revolução Industrial e agora eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre cada um desses aspectos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a expansão da Revolução Industrial. A primeira fase foi na Inglaterra, e só na Inglaterra. Mas a segunda fase ela vai se espalhar para outros países, né? Uma Alemanha que estava se unificando vai passar por uma revolução industrial. O norte da Itália, mais industrializado do que o sul, também vai passar por essa revolução industrial. Outros países, como a Bélgica, como a França, vão passar por essa revolução industrial. Então, a revolução industrial ela se espalha pela Europa. Tá? Uma outra coisa que acontece é que nos Estados Unidos, depois da Guerra da Secessão, o projeto de nação do norte dos Estados Unidos vai acabar se transformando no projeto de nação dos Estados Unidos inteiro. E essa Guerra da Secessão ela vai favorecer um boost aí, né, para o processo de revolução industrial acontecendo nos Estados Unidos, especialmente no norte dos Estados Unidos. E um outro país que passa por um interessante processo de industrialização foi o Japão. O Japão, até o começo do século XIX, ele era feudal, ele vivia uma espécie de Idade Média ainda. Mas quando outras potências europeias e os Estados Unidos querem comercializar com o Japão, né, o Japão ele vai acabar passando por uma revolução ocidentalizante, modernizante, chamada de Revolução Meiji. Né? Esse cara que está aqui do lado é o imperador Meiji, que vai ser o responsável por esse processo, né, de fazer essa industrialização, essa modernização do Japão. Né? E durante esse processo, tem duas coisas interessantes que acontecem. Primeiro, o surgimento das Saibatsu, né, que são as grandes empresas familiares que você tem no Japão, das quais algumas existem até hoje, né, como por exemplo a Mitsubishi. Né? E uma outra coisa que acontece é que esse Japão novo, esse Japão moderno, ele adota uma política expansionista. Por quê? Porque o Japão é um conjunto de ilhas, ele é um arquipélago, ele tem poucos recursos naturais. Principalmente, ele era dependente do petróleo de outros países. Então, o Japão, para conseguir se modernizar, para conseguir passar por esse processo de revolução industrial, ele vai adotar uma política expansionista, ele vai se transformar num Japão imperial, um Japão que vai conquistar outras regiões. E é por isso que o Japão, no século XX, já vai invadir a Coreia, né, a Península da Coreia, vai invadir a China, depois outras ilhas do Pacífico, nessa política expansionista que é decorrente, né, dessa revolução Meiji que aconteceu lá no Japão.
Uma mudança bem importante que você tem na Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial, é o surgimento do aço, né? Então, o aço, que é a mistura do ferro com o carbono, faz uma liga metálica que ela é mais leve, que ela é mais maleável. E por causa disso, né, você tem uma infinidade de usos diferentes para o aço, né? Então você vai começar a ter uma substituição dos prédios que eram feitos de alvenaria, né, os prédios que eram feitos com cimento e com tijolos, eles passam a ter as estruturas feitas de aço, né, aquelas cenas de arranha-céu sendo construídas nos Estados Unidos, em Empire States, né, que você tem aquelas vigas sendo levantadas para cima, os caras colocando ribite, aquela foto clássica dos trabalhadores lanchando numa viga suspensa a metros de altitude. Então, tudo isso é possibilitado pelo aço, né? Você tem a Grande Feira Mundial de Paris, onde é que era para celebrar o aço, e daí eles fizeram um concurso de quem fizesse a obra que celebrasse melhor o aço, e um engenheiro, arquiteto chamado Eiffel, né, ele vai desenhar aquela torre que depois foi construída para mostrar o que o aço poderia fazer, e a ideia era construir a torre e depois da Feira Mundial desmontar a torre, mas ela está em pé até hoje, né, a Torre Eiffel. Então o aço, a indústria metalúrgica, é a principal indústria que você tem da segunda fase da Revolução Industrial. E dentro da indústria você tem algumas mudanças, né? Começa a surgir a ideia do taylorismo. O que significa taylorismo? Em vez de uma pessoa fazer todo o processo, você divide o processo em etapas e você faz com que a pessoa seja especializada numa etapa só. Então a pessoa vai fazer só aquela etapa, só aquela partezinha do processo, e você vai começar a ter a linha de produção. E esse taylorismo, ele dá um up, né, com o Fordismo, onde é que você, além de ter a linha de produção, você começa a ter uma esteira móvel dentro da linha de produção, fazendo com que não seja você que tenha que ir até o produto, mas o produto venha até você, para que você fique na sua estação de trabalho e o produto venha até você para aumentar a produtividade. Tá? Então, essa linha de produção com a esteira móvel é uma das características do Fordismo. E tanto o Taylorismo como o Fordismo, eles têm uma característica de produção em massa. Você produz o mesmo produto sem muita variedade e você produz muito desse produto. Né? Frase clássica do Ford: o carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Né? Então você tem que ter uma produção em massa, né, de um mesmo tipo de produto sem grande variedade. E você faz essa produção em massa acumulando isso em estoques. Tá? Então isso são características da segunda fase da Revolução Industrial. Uma outra característica muito forte é que você vai ter uma mudança no motor. O motor deixa de ser a vapor, né, que era movido à combustão do carvão que esquentava a água, e passa a ser um motor ou de combustão interna ou um motor movido à eletricidade. E o motor de combustão interna ele se torna possível, né, porque eles descobrem que aquele líquido preto, aquele betume que antes era uma peste que não servia para nada, que fazia com que o terreno perdesse o seu valor, eles começam a descobrir que dentro daquele betume, daquele petróleo, você tinha derivados que você podia extrair, que podiam ser usados como combustível para os motores. Né? São os motores de combustão interna ou os motores de derivados de petróleo. Então, durante o século XIX, você vai ter uma série de desenvolvimentos, né, tanto da indústria petrolífera como da indústria química, que vai fazer esses derivados de petróleo, aprender a tirar o diesel, o querosene e a gasolina desse petróleo. E aí o petróleo se torna extremamente importante por causa aí dessa segunda fase da Revolução Industrial. Né? Ele se transforma no sangue negro que corre nas veias dessa segunda Revolução Industrial. Mas além do motor de combustão interna, durante o século XIX, você tem mais e mais descobertas que envolvam a eletricidade. E um dos momentos mais interessantes dessa questão da eletricidade foi uma disputa que aconteceu entre esses dois personagens que estão aqui. Né? Cada um desses personagens é um gênio e eles defendiam tipos diferentes de corrente, ou seja, eles defendiam que a eletricidade chegasse nas indústrias ou chegasse na casa das pessoas, ou que o modelo de eletricidade fosse aquele defendido por eles. Então, por exemplo, o Nikola Tesla, né, que é esse cara que está aqui em cima, ele defendia a corrente alternada. Né? Então ele achava que a corrente alternada seria o melhor tipo de forma de levar a eletricidade para a casa das pessoas. O Thomas Alva Edison, né, que está lá em cima, o inventor da lâmpada, né, ele defendia a corrente contínua. E entre esses dois gênios aqui, a gente teve uma disputa de egos muito grande que levou a algumas atrocidades. Né, porque
cada um queria mostrar que a sua forma de trazer corrente para a casa das pessoas era melhor do que a forma do outro. E eles queriam trazer o risco, o perigo que a corrente do outro, né, iria trazer para a vida das pessoas. Então a gente teve coisas absurdas, como por exemplo, você teve uma eletrocução de um elefante em praça pública para mostrar os riscos da corrente alternada. Né? Foi construída a cadeira elétrica como forma de mostrar que a eletricidade era perigosa e podia matar as pessoas. Então eles construíram a cadeira elétrica para mostrar que a corrente elétrica era perigosa e podia matar a pessoa, e fizeram uma execução de um prisioneiro que foi terrível, que não calcularam direito, fritaram o cérebro do cara, só que o cara não morreu, a espinha do cara pegou fogo, os olhos saltaram para fora, tipo um negócio terrível para mostrar o perigo que a eletricidade tinha na vida das pessoas. Tá? Então você tem essa disputa entre esses dois gênios, que aí é um dos marcos aí do século XIX, né, na forma como trazer eletricidade para a vida das pessoas. E hoje a eletricidade chega nas nossas casas através de corrente alternada, mas a maior parte dos nossos produtos utiliza corrente contínua, né, de baixa voltagem, né, que é o tipo de eletricidade que os nossos aparelhos elétricos acabam utilizando mais. Mas isso é coisa do professor de física, isso não tem nada a ver comigo. E durante esse período, da segunda fase da Revolução Industrial, a gente tem o surgimento daquilo que nós chamamos de conglomerados. O que são conglomerados? São grandes empresas, empresas que têm um capital gigantesco e pelo fato de terem um capital gigantesco, elas têm uma influência muito grande nos governos, uma influência muito grande na sociedade. Quais que são os nomes que a gente pode dar para esses conglomerados? O conglomerado pode ser uma holding, que é quando uma empresa é dona de várias outras empresas através do mercado acionário. Unilever, por exemplo. Né? A Unilever, que é uma empresa que é dona de vários outros produtos, né, que fazem parte, né, desse grande conglomerado que é a Unilever. Ou o Trust. Trust é quando você tem uma fusão entre empresas para monopolizar o mercado. Então, se você tem, por exemplo, duas grandes empresas que disputam o mercado e elas se fundem em uma só, elas acabam se transformando num grande trust. Foi o que aconteceu com a fusão da Antártica com a Brahma, né, que acabou monopolizando boa parte do setor de bebidas aqui no Brasil. Ou você pode ter um cartel. Cartel acontece quando você tem empresas diferentes, elas continuam sendo diferentes, mas elas fazem um acordo entre elas para evitar a concorrência. Então, esse cartel, né, ele é ilegal de acontecer no mundo capitalista, mas ele acaba acontecendo quando as empresas acabam com a concorrência entre elas, com esses acordos, né, entre elas para dividir mercados, controlar algumas coisas. Tá? E esses grandes conglomerados, eles acabam surgindo e ganhando força durante essa segunda fase da Revolução Industrial. E o tipo de capitalismo que a gente tem durante esse período, a gente chama de capitalismo econômico. Tá? O capitalismo econômico significa o seguinte: as empresas que têm mais capital, que têm mais dinheiro, esses grandes conglomerados, são os atores mais importantes dentro da sociedade. E são essas empresas que vão chegar nos seus governos e vão obrigar esses governos a adotar algumas posturas, como, por exemplo, uma cultura expansionista, uma cultura belicista, né, para expandir os mercados para que eles pudessem aumentar os seus lucros. Tá? Então, essa é uma das importâncias que tem de você entender a segunda fase da Revolução Industrial. Esses conglomerados eles vão ter uma atuação importante que vai culminar depois no imperialismo neocolonialismo. Certo, pessoal? É isso daí. Abraço.